pode admitir-se que a quantidade total de água existente na Terra, nas suas três fases, sólida, líquida e gasosa, se tem mantido constante, desde o aparecimento do homem. A água da Terra, que constitui a hidrosfera, distribuiu-se por três reservatórios principais: os oceanos, os continentes e a atmosfera, entre os quais existem uma circulação perpétua, ciclo da água ou ciclo hidrológico. O movimento da água no ciclo hidrológico é mantido pela energia radiante de origem solar e pela atração gravitacional. Pode definir-se ciclo hidrológico como a sequência fechada de fenômenos pelos quais a água passa do globo terrestre para a atmosfera, na fase de vapor, e regressa àquele nas fases líquida e sólida. Aqui temos uma imagem representando o ciclo natural da água. A transferência de água da superfície do globo para a atmosfera, sob a forma de vapor, dá-se por evaporação direta, por transpiração das plantas e dos animais e por sublimação ou passagem direta da água da fase sólida para a de vapor. A quantidade da água mobilizada pela sublimação no ciclo hidrológico é insignificante perante a que é envolvida na evaporação e na transpiração, cujo processo conjunto se designa por evapotranspiração. O vapor de água é transportado pela circulação atmosférica e condensa-se após percursos muito variáveis, que podem ultrapassar 1000 km. A água condensada dá lugar à formação de nevoeiros e nuvens e à precipitação a partir de ambos. A precipitação pode ocorrer na fase líquida, chuva ou chuvisco, ou na fase sólida, neve, granizo ou saraiva. As designações de chuva ou de chuvisco aplicam-se consoante o diâmetro das gotas, que é superior ou inferior a 0,5 mm. A água precipitada na fase sólida apresenta-se com estrutura cristalina, no caso da neve, e com estrutura granular, no caso do granizo, e é irregular por vezes em agregado de nódulos, que podem atingir a dimensão de uma bola de tênis, no caso da saraiva. A precipitação inclui também a água que passa da atmosfera para o globo terrestre, por condensação do vapor de água ou por congelação daquele vapor, e por interceptação das gotas de água dos nevoeiros. A água que precipita nos continentes pode tomar vários destinos. Uma parte é devolvida diretamente à atmosfera, por evaporação. A outra origina escoamento à superfície do terreno, escoamento superficial, que se concentra em sulcos, cuja reunião dá lugar aos cursos de água. Aqui temos uma imagem representando o escoamento superficial. A parte restante infiltra-se, isto é, penetra no interior do solo, subdividindo-se numa parcela que se acumula na parte superior e pode voltar à atmosfera por evapotranspiração, e a outra que caminha em profundidade até atingir os lençóis aquíferos, ou simplesmente aquíferos, e vai constituir o escoamento subterrâneo. Nesta imagem está representado o escoamento subterrâneo. Tanto o escoamento superficial como o escoamento subterrâneo vão alimentar os cursos de água que desaguam nos lagos e nos oceanos, ou vão alimentar diretamente estes últimos. O escoamento superficial constitui uma resposta rápida à precipitação e cessa pouco tempo depois dela. Por seu turno, o escoamento subterrâneo é em especial quando se dá através de meios porosos, ocorre com grande lentidão e continua a alimentar os cursos de água longo tempo após ter terminado a precipitação que o originou. Assim, os cursos de água alimentados por aquíferos apresentam um regime de caudal mais regulares. Os processos do ciclo hidrológico decorrem como se descreveu, na atmosfera e no globo terrestre. Pelo que se pode admitir, dividido o ciclo da água em dois ramos, aéreo e terrestre. A água que precipita nos continentes vai assim repartir-se em três parcelas, uma que é reenviada para a atmosfera por evapotranspiração e duas que produzem escoamento superficial e subterrâneo. Esta repartição é condicionada por vários fatores, alguns de origem climática e outros respeitantes às características físicas do local onde incide a precipitação.
Assim, a precipitação, ao incidir numa zona impermeável, origina escoamento superficial e evaporação direta da água que se acumula e fica disponível à superfície. Incidindo num solo permeável pouco espesso, assente uma formação geológica impermeável, produz escoamento superficial, evaporação da água disponível à superfície e ainda evapotranspiração da água que foi retida pela camada do solo de onde pode passar a atmosfera. Em ambos os casos, não há escoamento subterrâneo. Este ocorre no caso de a formação geológica do solo ser permeável e espessa. A energia solar é a fonte da energia térmica, necessária para a passagem da água das fases líquida e sólida para a fase de vapor. É também a origem das circulações atmosféricas que transportam vapor de água e deslocam as nuvens. A atração gravitacional dá lugar à precipitação e ao escoamento. O ciclo hidrológico é uma realidade essencial do ambiente. É também um agente modelado da crosta terrestre devido à erosão e ao transporte e deposição de sedimentos por via hidráulica. Condiciona a cobertura vegetal e, de modo mais genérico, a vida na Terra. O ciclo hidrológico, à escala planetária, pode ser encarado como um sistema de destilação gigantesco, estendido a todo o globo. O aquecimento das regiões tropicais, devido à radiação solar, provoca a evaporação contínua da água dos oceanos, que é transportada sob a forma de vapor pela circulação geral da atmosfera para outras regiões. Durante a transferência, parte do vapor de água condensa devido ao arrefecimento e forma nuvens que originam a precipitação. O retorno às regiões de origem resulta da ação combinada do escoamento, proveniente dos rios e das correntes marítimas. A água na Terra avalia-se em 1380 por 1015 metros cúbicos, o que equivale a ocupar o volume de uma esfera de 1380 km de diâmetro. Distribuiu-se pelos três reservatórios principais, nas seguintes porcentagens aproximadas: oceanos 96,6%, continentes 3,4%, atmosfera 0,03%. A quantidade da água salgada dos oceanos é cerca de 30 vezes a quantidade da água doce dos continentes e da atmosfera. A água dos continentes concentra-se praticamente nas calotas polares, nos glaciares e no subsolo, distribuindo-se a parcela restante muito pequena por lagos e pântanos, rios, zona superficial do solo e biosfera. A água do subsolo representa cerca da metade da água doce dos continentes, mas a quase totalidade situa-se a profundidade superior a 800 metros. A biosfera contém uma fração muito pequena da água dos continentes, cerca de 1 por 40 mil. A quase totalidade da água doce dos continentes apresenta, para além de dificuldade de utilização, o inconveniente de só ser anualmente renovável numa fração muito pequena, tendo-se acumulado ao longo de milhares de anos. Deve ter-se presente que, embora a quantidade total de água na Terra seja invariante, a sua distribuição por fases tem se modificado ao longo do tempo. Na época de máxima glaciação, o nível médio dos oceanos situou-se cerca de 140 metros abaixo do nível atual. As quantidades de água de precipitação, evaporação, escoamento e evapotranspiração relativas a determinadas áreas da superfície do globo são normalmente expressas em volume, mas podem também traduzir-se pelas alturas de água que obteriam-se essas mesmas quantidades se distribuíssem uniformemente pelas áreas respectivas. A água perdida pelos oceanos por evaporação excede a que é recebida por precipitação, sendo a diferença compensada pelo escoamento proveniente dos continentes. A precipitação anual sobre os continentes é de 800 milímetros e reparte-se em escoamento e evapotranspiração. A precipitação anual média sobre os continentes é de 1.270 milímetros, resultando a precipitação anual média sobre o globo igual a cerca de 1.100 milímetros.